Olá, meus caros, tudo bem? Eu sou André Gadelha, professor de Direito do Consumidor da Grau Concurso. Nesses próximos 30 minutos nós vamos fazer uma revisão de Direito do Consumidor, o seu exame da ordem, né? Já está chegando, domingo. Então nós vamos bater um papo acerca dos assuntos que eu considero mais importantes para a sua prova, aqueles assuntos que a FGV tem uma predileção maior para cobrar. Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer um convite a você. Amanhã nós teremos Direito Constitucional, né? Uma live. O professor vai explicar os assuntos que ele considera mais importantes e, ao mesmo tempo, quando surgir uma dúvida sua, você perguntar, ele de bate-pronto vai te responder. Bem legal essa interação, amanhã à noite. E sábado, o Grau Concurso vai fazer no auditório do Marta Falcão um revisaço presencial, né? Todas as outras matérias que não constarem vídeos aqui do revisaço vão estar lá presencialmente. Basta que você leve 1 quilo de alimento não perecível e os professores vão te encher de dicas para sua prova, para que você de dica em dica, junto com o que você estudou principalmente, possa conseguir avançar para a segunda fase. E lembrando que o Grau Concursos já vai funcionar agora para a segunda fase nas matérias de constitucional, tributário, administrativo, trabalho e penal. Então, você passando para a segunda fase vai ser um prazer tremendo para a gente e para os professores das matérias, óbvio, terem vocês como alunos. Então, sem perder muito tempo, quero que vocês peguem o CDC, pois um ou outro artigo eu vou ler e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Então, é bom que vocês tenham ele em mãos. Então, vamos lá. Eu vou começar por relações jurídicas, né? Relação de consumo. Eu vou falar especificamente sobre o consumidor. O consumidor está lá no artigo 2º do CDC, que descreve que consumidor é toda pessoa física ou jurídica destinatário final de um produto ou serviço. Acerca disso, é bom nós tomarmos conhecimento do que é destinatário final do produto ou do serviço. Durante muito tempo, a doutrina e a jurisprudência ela tentou conceituar o que seria destinatário final. E aí surgiram 3 teorias. Nós temos a primeira que surgiu, que foi a teoria maximalista, na qual o consumidor seria toda pessoa física ou jurídica destinatário fático do produto, ou seja, bastava retirar o produto do mercado de consumidor que seria considerado consumidor. Porém, veio uma crítica a essa teoria, porque ela largava demais o conceito de consumidor, colocando dentro dessas normas protetivas pessoas jurídicas que não precisam, né? Empresas grandes, por exemplo, que compram maquinários para exercer sua atividade empresarial. Né? Não cabe isso aqui. Por isso veio a segunda teoria, a teoria finalista. Né? A teoria finalista ela vai descrever que destinatário final é todo destinatário fático e econômico. Destinatário fático porque retira o produto ou serviço do mercado de consumo e econômico porque utiliza para fins pessoais ou familiar. Mas veio crítica também a essa teoria, porque o uso dela restringia muito o que era consumidor. E algumas pessoas, por exemplo, microempreendedores, ficavam de fora disso. Muitas vezes esses microempreendedores vulneráveis, né, que necessitavam do amparo do CDC, ficavam de fora. E é por isso que, mais ou menos nos anos 2000, o STJ veio com a teoria finalista mitigada ou aprofundada. E o que ela quer dizer? Ela descreve que destinatário final do produto é o destinatário fático, econômico e vulnerável. Ou seja, da vulnerabilidade à necessidade de ver no caso concreto quem é ou não consumidor, sendo consumidor aquele que retira o produto ou serviço do mercado de consumo para destinação pessoal ou familiar e vulnerável. Né? Vou dar como exemplo uma costureira. A costureira lá que faz a roupa, faz a calça e vende. O dinheiro da venda ela utiliza para sobreviver, para sua subsistência. Né? Essa senhora ela não seria consumidor para a teoria finalista, mas para a teoria finalista mitigada, que é o que o STJ adota e é a que você tem que adotar para fins de prova, essa costureira ela é sim considerada consumidora. Outro ponto importante acerca do consumidor está sobre o seu conceito em si. O conceito de consumidor ele se dá no artigo 2º caput e temos 3 conceitos por equiparação presentes no parágrafo 1º do artigo 2º,
no artigo 17 e no artigo 29, todos do Código de Defesa do Consumidor. O parágrafo único do artigo 2º, ele vai descrever o consumidor em sentido coletivo, né? Que são aqueles que detêm direitos individuais homogêneos, coletivos e difusos acerca da relação de consumo. Por outro lado, o artigo 17, também tratando da conceituação de consumidor, descreve que todos aqueles que sofrem acidente de consumo, não necessariamente aquele que adquire o produto e serviço, também será consumidor para fins do CDC. E por fim temos o artigo 29 do CDC. O artigo 29 vai também equiparar outras pessoas como consumidor, desde que elas sejam alvo de práticas abusivas, de propagandas abusivas, publicidade abusivas. Tudo bem? Isso era o que eu queria falar acerca do consumidor e da relação jurídica de consumo. Com relação a fornecedor e produtos e serviços, não é grande mistério. As normas, elas são autoexplicativas, né? A gente não precisa ficar aqui falando sobre elas, explicando. Basta que você leia que você vai conseguir entender, não tem nenhum mistério. Era mais mesmo com relação ao consumidor. Então, prosseguindo, nós vamos falar agora da Política Nacional de Relação de Consumo, presente no artigo 4º do CDC. Então, eu vou falar especificamente da vulnerabilidade, mas eu quero que você leia com carinho o artigo 4º e o artigo 6º também, que é o direito básico do consumidor, os direitos, né, no caso, porque são mais de um. Por quê? Porque eles trazem uma base muito importante para você utilizar na hora da prova quando tiver com dúvida acerca de qual assertiva marcar. Você tendo uma boa compreensão tanto do artigo 4º quanto do artigo 6º, você vai ter uma compreensão geral muito boa do CDC, porque são normas muitas vezes principiológicas ou normas que trazem direitos e deveres para consumidores e para fornecedores, de um aspecto geral. Então, você tendo isso sistematizado na sua cabeça, é capaz de, no momento da sua prova, no momento de dúvida, mesmo numa questão específica, você se valer desses artigos e incisos e conseguir responder a pergunta, tudo bem? Então vamos lá. Com relação à Política Nacional das Relações de Consumo e especificamente sobre a vulnerabilidade, é bom destacar o objetivo da vulnerabilidade. Qual que é o objetivo da vulnerabilidade? A vulnerabilidade, ela tem por objetivo igualar a relação jurídica que é completamente desigual entre fornecedor e consumidor. A vulnerabilidade, ela vem para dar, digamos, uma paridade de armas acerca da relação judicial e uma equidade nas relações administrativas e até extrajudiciais, de forma que o consumidor não fique desamparado com relação ao fornecedor, tendo, assim, com os direitos protetivos do CDC ficando no mesmo nível, né, do fornecedor, tanto no aspecto administrativo, extrajudicial e judicial. Veja, a vulnerabilidade, ela é um grande alicerce do CDC, porque várias normas ao longo do código vão ter explicitamente ou implicitamente a vulnerabilidade como fundamento, justamente para proteger o consumidor, né? Em vista de que a vulnerabilidade, ela tem presunção absoluta no Código de Defesa do Consumidor, ela não pode ser afastada. Ela será absoluta para o consumidor, pessoa física, e a pessoa jurídica será vulnerável desde que comprove no caso concreto, tudo certo? Ainda sobre a vulnerabilidade, é bom destacar 4 espécies de vulnerabilidade. Nós temos a vulnerabilidade informacional, na qual ela descreve a falta de informação, né, do consumidor no mercado de consumo acerca da necessidade ou não de aquisição de um produto ou serviço. Nós temos a vulnerabilidade técnica, que é a falta de informações específicas de um produto ou serviço que o consumidor tem, né, a ponto de um fornecedor muitas vezes conseguir empurrar alguma coisa que o consumidor não precisava, empurrar algo a mais, né? Por exemplo, eu quero adquirir um computador só para usar o Word, mas o fornecedor me empurra um computador com uma placa muito boa, né, que esses gamers hoje em dia usam. Isso é uma vulnerabilidade técnica. E nós também temos a vulnerabilidade jurídica e a socioeconômica. A jurídica caracteriza pela falta de informação acerca dos direitos e deveres do consumidor e fornecedor, e a jurídica é a vulnerabilidade
do poderio econômico entre as duas partes.